gente, boa noite. Eu tô aqui mais uma vez para falar com vocês sobre o que Deus falou comigo. E o que Ele falou comigo nessa noite está em João 6, a primeira multiplicação dos pães. Vamos lá. De 6, de 1 a 15. Depois disso, João atravessou o mar da Galileia, conhecido também como o mar de Tiberíades. Uma grande multidão o seguia por toda parte, pois tinham visto os sinais que ele havia realizado ao curar os enfermos. Então Jesus subiu a um monte e sentou-se com seus discípulos. Era quase tempo de festa judaica da Páscoa. Jesus logo viu uma grande multidão que vinha a seu encontro. Voltando-se para Felipe, perguntou: "Onde podemos comprar pão para alimentar toda essa gente?" Disse isso para pôr o Felipe à prova, pois já sabia o que ia fazer. Felipe respondeu: "Mesmo que trabalhássemos vários meses, não teríamos dinheiro suficiente para dar alimento para todos." Então um dos seus discípulos, André, irmão de Simão Pedro, falou: "Aqui está um rapaz com 5 pães de cevada e 2 peixes. Mas que adianta isso para tanta gente?" Jesus respondeu: "Digam ao povo que se sentem." Todos se sentaram na grama que cobria o monte. Só os homens eram cerca de 5.000. Então Jesus tomou os pães, agradeceu a Deus e repartiu entre o povo. Em seguida, fez o mesmo com os peixes, e todos comeram à vontade. Depois que todos estavam satisfeitos, Jesus disse aos seus discípulos: "Agora juntem os pedaços que sobraram, para que nada se desperdice." Eles juntaram o que restou e encheram 12 cestos com as sobras. Quando o povo viu Jesus fazer esse sinal, exclamou: "Sem dúvida, ele é o profeta que haveria de vir ao mundo." Jesus sabia que pretendiam obrigá-lo a ser rei deles, de modo que se retirou sozinho para o monte. Eu quero trazer para vocês 3 coisas que acontecem aqui e que Deus falou comigo. Primeiro está no versículo 2, que fala assim: "Uma grande multidão o seguia por toda parte, pois tinham visto os sinais que ele havia realizado ao curar os enfermos." A primeira coisa que eu queria falar com vocês é que aqui o que movia a multidão de um lado para o outro? Os sinais. Os sinais moviam a multidão. O que é sinal? Sinal é rastro. Sinal eu entendo que os sinais que Jesus deixava aqui eram rastros onde a glória de Deus passava, onde Deus era manifestado através dele. Não tinha como dizer que não era milagre, que não era um Deus, que não era o Deus dos judeus. E o sinal, ele serve para mostrar para onde ir. Então o sinal, ele mostra para onde a gente tem que ir. Um sinal de trânsito, por exemplo, ele mostra se a gente tem que parar, se ali só pode virar para um lado ou se ali pode ir reto. O sinal, ele serve para mostrar para a gente para onde ir. E os sinais que Cristo deixava por onde passava era para mostrar o rastro para onde a gente deveria ir, quem a gente tinha que seguir, por onde aonde a gente tinha que estar. Então a primeira coisa que eu quero lembrar vocês hoje é sobre sinais. Quais sinais você tem visto aqui na terra? Quais sinais você tem ouvido de Deus? Hoje um dos sinais que ele deixa pra gente é a voz dele, que naquela época Jesus ainda não tinha morrido e a gente não tinha esse relacionamento com Deus, né? De conversar, de bate-papo, de ouvir a voz dele. E hoje a gente tem, e esse é um dos maiores sinais que a gente tem, tanto a voz de Deus, através da Bíblia, através de ouvir mesmo a voz dele. E esse é um dos maiores sinais que a gente tem hoje para saber a direção que ir, para saber que caminho seguir, para saber para onde caminhar, que voz ouvir. Então, a primeira coisa que eu queria ressaltar hoje com vocês é quais sinais você tem recebido. Será que você está tão ocupado com as coisas do mundo, com o carnaval, que a gente está no meio do carnaval, ou sei lá, com os hits do momento, com as músicas do momento, e você não está tendo ouvido, não está tendo espaço para a voz de Deus, ou não está tendo espaço na sua rotina, na sua vida, para ver os sinais de Deus, não só através da Bíblia, da oração, mas através de pessoas à sua volta também. Quais têm sido os sinais que hoje o Espírito Santo e Deus deixa pra gente? Porque naquela época Jesus estava vivo e ele estava deixando sinais da glória de Deus por onde ele passava. E hoje, quais são os sinais que Deus deixa pra gente
para que vejamos a glória dele por onde a gente passa. Então a primeira coisa que eu queria ressaltar com vocês hoje era sobre os sinais. A segunda coisa está no versículo 6, onde fala assim: voltando-se para Felipe, perguntou: onde podemos comprar pão para alimentar toda essa gente? Disse isso para pôr Felipe à prova, pois já sabia o que ia fazer. Jesus é o Deus de tudo, ele já sabia o que ele ia fazer, ele já sabia como que ele ia dar pão para todo mundo. Mas ele pôs o Felipe à prova, porque ele sempre põe a gente à prova para ver onde está o nosso coração. Porque ele se preocupa com o nosso coração, ele não se preocupa com o que a gente faz ou como a gente vê as coisas, ele se preocupa de aonde está o nosso coração. E ele pôs o Felipe à prova, eu vejo dessa forma, né? Que ele pôs o Felipe à prova porque ele queria ver aonde estava o coração do Felipe. E se o Felipe tinha fé, se o Felipe não tinha. E aí ele pôs o coração de Felipe à prova. E o meu e o seu? Ele tem colocado o seu coração à prova? Ele tem colocado o meu coração à prova? Ele tem colocado a gente à prova? Temos passado por aflições, por dificuldades, por limitações, para ele provar pra gente que ele tá com a gente o tempo todo? Para ele provar a fidelidade dele com a gente o tempo todo? O que ele quer, o que ele tem testado você hoje? Quais são os aprendizados que ele quer deixar para nós no dia de hoje, na nossa vida, no que a gente tem vivido? Então a segunda coisa que eu queria lembrar vocês é que ele põe a gente à prova. Ele primeiro manda os sinais, depois ele põe a gente à prova pra gente subir de degrau. Então ele nunca vem colocando tudo na nossa vida, porque ele sabe que a gente não aguenta. Então ele vem e põe um degrauzinho. A hora que a gente passa por essa fase, a gente sobe mais um degrau. E assim a gente vai indo, porque é assim a caminhada com Deus o tempo todo. E a terceira coisa que eu queria colocar para vocês está no versículo 10, versículo 11. Então Jesus tomou os pães, agradeceu a Deus e os repartiu entre o povo. A primeira coisa que ele fez quando ele pegou o que tinha foi agradecer. Muitas vezes a gente pega o que a gente tem, às vezes nosso salário, às vezes o que tem na nossa mão, e a gente reclama. Eu acho que está aqui um dos maiores princípios que a Bíblia nos deixa: a gratidão. E Jesus, que era o Deus dos deuses, é o Deus Todo-Poderoso, Deus de Israel, a primeira coisa que fez foi agradecer. Então eu e você, tá aqui um aprendizado que a gente tem em primeira mão. A gente precisa ser grato, a gente precisa agradecer. A Bíblia fala: em tudo dai graças. Isso não é um pedido, não é tipo, se você quiser, você agradece. É uma ordem: em tudo dai graças. Nós precisamos exercitar a gratidão. E aqui eu queria ressaltar quais foram as consequências da gratidão de Deus. Deus agradeceu. E aí no versículo 13 fala: eles juntaram o que restou e encheram 12 cestos de sobra, 5 pães e 2 peixinhos. Deu para alimentar toda a galera e ainda sobrou 12 cestos cheios de comida. Isso é o resultado da gratidão, quando ela vem do coração de verdade, não quando ela vem porque ela quer um milagre. Quando a gente é grato de coração mesmo, Deus entra com a provisão, Deus entra com a mão dele e faz as coisas acontecerem conforme a vontade dele. Então uma das coisas que eu queria ressaltar é a consequência da gratidão. E aí a consequência da gratidão gera o que está no versículo 14. Quando o povo viu Jesus fazer esse sinal, exclamou: sem dúvida, ele é o profeta que haveria de vir ao mundo. E assim, mais uma vez, um sinal é implantado, onde talvez novas pessoas começaram a seguir Jesus através dali por causa daquele sinal. Então é um ciclo assim. Tem o sinal, aí vem, ele põe a gente à prova, ele manda o sinal, ele põe a gente à prova, e a gratidão nossa gera outro sinal que põe a gente à prova de novo, onde gera a gratidão, e assim a gente vai caminhando com Deus. É assim, com a gratidão, com colocar a gente à prova, com os sinais que a gente acaba deixando, que a gente alcança e transborda. As pessoas estão à nossa volta, onde as pessoas à nossa volta vê de fato quem é Deus, vê de fato que Deus existe, vê de fato o que Cristo fez na cruz por nós, através das nossas vidas. E as nossas vidas hoje são ferramentas de Cristo para deixar sinais da glória de Deus. E a minha indagação para você hoje, a minha pergunta para você é:
A sua vida tem refletido a glória de Deus? A sua vida e a minha vida tem sido um sinal para as pessoas seguirem a Cristo? A minha e a sua vida tem sido um sinal onde as pessoas olham e falam, a glória de Deus, ela de fato existe. Será que as pessoas têm olhado e falado, sem dúvida, esse é o profeta que haveria de vir ao mundo? Sem dúvida, esse Deus que a Ju reflete, que todos nós refletimos, de fato traz que Deus existe? De fato traz que um dia Jesus morreu na cruz por nós? Como que eu e você temos refletido a glória de Deus? Quais são os sinais que temos deixado? Será que é de glória e de gratidão? Será que é de glorificação ao nome de Cristo? Ou será que é de vergonha para o nome de Deus? Isso é o que Deus falou comigo nessa noite, gente. E eu desejo mesmo que Deus fale ao teu coração. Deus abençoe. Boa noite.